Você tem medo? Se você tem medo, seja bem-vindo à humanidade. É melhor acolher essa realidade que faz parte de todo ser humano do que negá-la e ser dominado por ela, ou então de se agarrar no medo, se apegar ao medo como se ele fosse maior que você. Medo não só faz parte da humanidade, faz parte da natureza. Se nós observarmos os vegetais, por exemplo, nós vamos ver que há toda uma estratégia de autodefesa, porque o medo, não sei se você se dá conta disso, é um jeito do ser humano sobreviver. É graças ao medo que a gente consegue estabelecer uma relação de autoconservação, de autoproteção. E é por isso que a mimosa pudica, aquela plantinha que a gente toca, ela se fecha toda, é uma estratégia de defesa lá nos vegetais. Com isso diminui a aparência de comida para os herbívoros e ela fica como outra opção. Os herbívoros vão para outros vegetais procurar o seu alimento. É por isso que quando as rosas, por exemplo, têm os seus espinhos, e a gente lamenta porque a roseira tem os espinhos, nós não nos damos conta de que isso é uma estratégia de defesa, de autoproteção. Os espinhos protegem o vegetal e as rosas ficam protegidas. Poderíamos até dizer assim, que bom que as roseiras têm espinhos, porque nós dispomos de mais rosas, senão elas ficariam, as roseiras, mais vulneráveis e as rosas menos acessíveis. Tudo e a natureza tem um sentido e a humanidade também nós trazemos essa estratégia que faz parte da nossa origem evolutiva, porque também os animais têm medo. Já deu-se conta que os animais têm medo? Eles experimentam o processo de fuga numa estratégia de sobrevivência, ou então às vezes eles atacam você, se você encurralar um animal, na tentativa de se proteger. Desesperadamente ele agride você. Nós trazemos isso, nós trazemos esse instinto de autoconservação, de autoproteção, que nós precisamos valorizar. Se com esse instinto a gente, às vezes, se expõe a atitudes perigosas, a jogos perigosos, a movimentos perigosos, se com esse medo a gente faz rapa, a humanidade faz rapa, ou às vezes escala uma montanha sem as proteções adequadas, fazendo da vida humana um risco, um alto risco. É bom o medo, ele nos dá a possibilidade de podermos passar mais tempo no corpo. Então não tenha medo de ter medo, o medo acolha o seu medo. A melhor forma de lidar com o medo é poder fazer o seu acolhimento para poder manejá-lo melhor. Porque quando a gente assume que tem, a gente começa a lidar com a realidade. Valorize, mas não idolatre o medo. Valorize e consulte pelo que o medo está presente na sua vida. Qual é a finalidade dele? Ele está querendo proteger você de quê? Quando reencarnamos, egoicamente, nós temos no medo esse movimento da alma que nos protege dos riscos, dos perigos físicos, emocionais, psicológicos, sociais, espirituais. Os medos, eles têm esses diferentes matizes, mas todos eles significam defesa, proteção. Então acolha e olhe para ele como sendo uma parte que a divindade colocou em a natureza e da qual você usufrui, mas não fique congelado nele. Ele deve ser algo a teu serviço, não a desserviço. Ou seja, pegue o medo e avance para além dele, superando através do desejo. Elabore o seu medo. Faça o enfrentamento. Não basta simplesmente dizer assim, não tem que ter coragem para enfrentar o medo. E com isso está tudo resolvido. Mas sim, como é que tem coragem? Como é que a gente consegue ter coragem para fazer a superação do medo? Então, João traz isso com muita propriedade, dizendo que a antítese do medo é o amor.
O amor é a centralidade que nos dá segurança para o enfrentamento das situações que nos ameaçam. O amor é a base da segurança. O amor dá a possibilidade de podermos fazer um manejo mais seguro das situações que podem nos ser ameaçadoras. A gente respeita o medo, mas vai para o processo da suplantação, da superação. E toda superação envolve, se assentado numa segurança amorosa, aprendizado, crescimento, evolução. Então, se você tem medo, olhe para dentro de você para a estratégia de superação. A estratégia de superação é aumentar o teu mergulho na tua amorosidade. Por isso, não basta amar só egoicamente, é necessário, se quisermos uma solução efetiva e definitiva e profunda e não maquiadora, não evasiva, é melhor mergulhar no eu superior. É melhor mergulhar na dimensão do sagrado que dispomos, ir além da emoção propriamente dita, que compõe a nossa personalidade, que faz parte da nossa estrutura egóica, e mergulhar no eu superior, no self. Desse lugar, nós encontramos o fluxo da amorosidade que nos dá sustentação para o enfrentamento do medo. E aí é possível superá-lo, é possível lidar com ele. E aí você deve estar perguntando, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente mergulha nesse tal de eu superior? É uma boa pergunta. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz esse mergulho no eu superior.